clínica, e o tema hoje é natureza e cultura, meus irmãos. Natureza e cultura. O livro que eu estou utilizando é do Regis de Moraes, tá bem? Regis de Moraes, Estudo de Filosofia da Cultura. E o que é o interessante, os irmãos que procuraram pela internet e encomendaram, o livro chegou para eles. Bem, o livro chegou. É um livro que da Edições Loyola, e não está tão caro assim, um problema que é o frete, mas os irmãos e as irmãs estão encontrando, e é um livro bom, recomendado. Página 27, tá bem? Página 27, Natureza e Cultura. Filosofia clínica é essa disciplina que a gente tem para desapertar o cinto, como a gente viu semana passada. Tem aquele momento que você vai chorar com os que choram e você vai rir com os que riem também. A vida é boa também. Estamos com um problema de sinal na internet, tá bem? Necessariamente houve um momento na trajetória do ser humano em que se tornou inevitável uma ruptura ontológica. Aquele ser que antes pulsava no oceano da consciência cósmica, imerso em total indistinção com toda a natureza, com certeza chegou a desenvolver um estágio de si no qual, não sem atônito pasmo, viu-se diferente do próprio mundo no qual vivia. Nascer aí o chamado abismo ontológico entre o eu, que é pensante e cognoscente, e os objetos que só podem ser passivamente pensados desde que estimulem e desafiem o eu. É a ruptura entre o eu que eu sou e a pessoa que eu me tornei. Aqui é natureza e cultura. Existe uma obra, tá bem? Uma obra filosófica, que é a obra de Rousseau, tá bem? A origem da desigualdade entre os homens. Por que a gente ficou tão desigual assim? Aí o Rousseau vai falar sobre o bom selvagem. Se nós não tivéssemos a necessidade de viver na sociedade, meus irmãos, nós não precisaríamos de contratos sociais, regras, normas. Precisaria. Por que a gente precisa? A gente precisa porque a gente vai viver na sociedade, e aí tem o meu espaço, aqui, o meu canto da mesa, e o teu canto da mesa, minha cadeira e sua cadeira, minha casa, sua casa, enfim, meu copo, teu copo. Aí nós vamos entrar no que o Rousseau chamou de contrato social. Contrato social. Vamos fazer um acordo, para a gente não ser ludibriado e não viver numa sociedade ruim. O que o autor aqui está questionando para nós? É que nós não estamos em estado de natureza, mas era tão bom quando a gente vivia em estado de natureza, viver de acordo com a nossa natureza, seguir a nossa natureza, porque a natureza seria boa. É o contrário da filosofia cristã. Aqui no canal Teólogo de Fronteira, aqui no Instituto Sérgio, eu estou ensinando Blaise Pascal. E Blaise Pascal vai dizer que a natureza humana, ela, se for deixada solta, ela vai se bestializar, vai virar uma besta fera. Você tem facilidade de ficar bronqueado com o outro e devolver na orelha, que o cara te falou na orelha. É uma coisa assim, bem animal mesmo. Já o autor aqui, que não é o Pascal, ele vai dizer o seguinte: nós seríamos bons se não tivéssemos que viver com as leis. E nós seríamos bons, nós seríamos naturais, a naturalidade. Você sabe aquele ditado de criança não mente? É o ditado que a gente tem, né? Criança não mente. Você pergunta lá para o Bruninho um negócio lá, como ele não sabe muito bem esconder, aí ele entrega o ouro. Entrega o ouro. Ele fala o que ouviu, o que viu, ele dá a interpretação dele do que aconteceu, ou chora, mas criança não mente. Ele está em estado de natureza. E o que vai acontecer com o Bruninho? Com o passar do tempo, vamos ensinar ele: menino, isso não pode ser falado, sabe? Se comporta desse jeito, sabe? Tem que ser assim. Isso aí, meus irmãos, é o que o autor vai colocar para a gente aqui como abismo ontológico. Nós estamos castrando, tá bem? Castrando. Os irmãos que são aí do interior, já trabalhou com criação de lixo, sabe como que é. A gente está castrando a natureza. Depois que castrou, pode cruzar o quanto quiser, sabe? Nasce mais nada, né? Está esterilizado.
E nós temos uma natureza boa, de acordo com o autor, e nós estamos castrando a nossa natureza. Como que a gente castra a natureza? Com a cultura. A gente vai criando as regras, as normas, os espaços, os direitos, os deveres, as obrigações, e enfim, a gente vai modulando ou moldando tudo, as pessoas à nossa volta, e a alma grita. A alma vai gritar. Quando que a alma vai gritar? Quando você perceber que você não é aquilo que você representa, que você é. Chato isso, né, Maria? Você, pastor, gosta de colocar as devidas regras. O sinal da internet hoje não está bom, né? Está caindo toda hora. Estou preocupado. Será que é porque ele fechou a porta? Talvez seja, né? Talvez seja. A outra porta da frente sendo fechada é que ela libera um pouco mais o sinal para a gente. Ou era desligar? Acho que desligar não, né? Tá chegando aqui. Aí, né? Tá chegando aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tá chegando aqui. Pode ser também estabilidade do YouTube. Então, o que a gente vai percebendo? Qual que é o grande drama da filosofia clínica? É nós começarmos a assumir demais um estereótipo para nós. Eu vivi isso, meus irmãos. E eu vivi isso angustiado. Muito tempo da minha vida. Chegou um dia que eu subi no púlpito e eu olhei a igreja do púlpito para baixo, né? Então o púlpito fica lá no alto, você está sentado no púlpito aqui, você é um ministro do Evangelho, ordenado e convencionado. E aí pronto, eu olhei no púlpito assim e eu olhei para a minha vida. Porque a oração é um negócio libertador demais, sabe? A oração, crente que abre mão da oração, meu irmão, adoece. Porque o Kierkegaard ele falou o seguinte: olha, você tem que orar, mas a oração não vai mudar Deus, a oração vai mudar você, não é Deus, sabe? Você tem que orar porque é uma terapia esse negócio. Aí cheguei, dobrei os joelhos, estava vivendo uma realidade interna assim horripilante, sabe aquela fórmula mágica, sabe, do examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe sem se examinar, né, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Mas assim, o crente que é autêntico, ele não espera só o dia da ceia para fazer isso aí. É crente para ir para o céu e para ir morar com Jesus, né? Então eu subi no púlpito, eu me lembro até hoje, que aí eu fiz aquela introspecção de Santa Ceia e o tempo passou. O culto começou, eu de joelho dobrado estava, de joelho fiz o culto a Deus, que é em orações, resmungando para Deus, resmungando um monte, porque estava incompatível, é difícil, né? Pregador, professor, teólogo, essas coisas tudo, sabe, os títulos, né? Mestre, o pessoal chama de mestre para lá, mestre para cá, né? O povo dá graças a Deus pela palavra que ouve. Aí você tem uma representação social. Aí você fala o seguinte: mas então, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Falei para Deus: Senhor, isso não vai ficar assim. Não quero que isso continue assim. Tem que mudar. De qualquer jeito, isso tem que mudar. Sei lá, me lamuriando, né? Lamentações de Rogério Jeremias. Castrador. O poder castrador é que você vai deixando de ser natural, vai deixando de ser espontâneo, vai deixando de ser verdadeiro, tá bem? Vai assumindo aquilo que o Cristo ele apontou como sendo hipocrisia. Hipocrisia são máscaras. Mas você tem um papel social, né? Então, pelo sim, pelo não, vamos esperar por aqui. E nesse dia eu falei para Deus que eu queria ter um encontro com Ele. Eu quero ter um encontro com Deus. E é do lado de cá, Pai. Quer esperar chegar do outro lado, não. Quero do lado de cá. Que o Senhor venha, porque eu quero conhecer o Senhor. Quero saber quem o Senhor é e onde está o Deus das mudanças verdadeiras e radicais. E aquela música, né? Senhor amado,
como vaso na mão do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. E o pessoal não quer cantar mais esses hinos, mas o crente tem que falar, Senhor, não dá, isso é uma agenda insuportável. E Deus ouve essas orações, por absurdas que elas sejam, né? Deus ouve essas orações, passa em revista o seu exército, porque a gente não pode simplesmente ir assumindo folhas secas para a vida. Folhas secas, né? Tem um livro que o pastor Ricardo Gondim escreveu. Esse livro, pensa num livro que eu me arrependi de ter emprestado, né? Me arrependi. Um livro, e eu já procurei, mas não achei ainda o livro dele. O nome do livro é Sem Perder a Alma, o nome do livro. Ele é dessa finura assim também, tá? Ele é fininho assim, Sem Perder a Alma, em que o pastor Ricardo Gondim ele vai dizer exatamente isso daí. Chega num ponto que você é uma farsa, né? Não é uma farsa total, absoluta e completa, mas é uma insatisfação muito grande, né? É uma busca contínua. Aí você tem que dar um reset, tem que apertar o botão e falar, não. E agora, o que vai ficar depois disso aqui? E você ora, chora, profetiza, né? E chega a ser patético. Você lembra as coisas que você profetiza? Vai embora, não sei o quê. Eu tive um amigo que ele tinha um problema sério, que ele era um rapaz solteiro, né? E os hormônios tomando conta, ele não era casado, ele não sabia o que fazer na hora que a natureza chamava ele, né? Ele jejuava, tomava banho gelado, orava bastante, mas não tinha jeito, né? Tinha uma solução, tinha que casar. Tinha que casar. A natureza chama. Aí pronto, a gente tem nossos jovens, adolescentes, nossas meninas, nossos meninos, moços e moças, em internet, né? Em as redes sociais, quer dizer, uma troca de nudes para lá e para cá, é uma coisa muito difícil. No tempo que eu era adolescente, para poder conseguir uma revista adulta, era um sufoco. Era um sufoco. Agora não é sufoco, né? É muito livre isso daí. Como se resolve? A natureza chamando, as regras de convívio social e a consciência para com Deus e a igreja. A igreja, como que a igreja vai solucionar esse problema aí? Sufoco isso daí. Numa ocasião eu fiz uma oração para Deus e falei, Senhor, é isso aí. Então, depois aconteceram muitas coisas e quando eu percebi que Deus deu um reset, um grande dilúvio, uma estaca zero, aí eu tive um sonho. Porque Deus responde, irmão Anderson. Percebam que nessa aula de filosofia clínica eu estou chamando de irmão e irmã, não pelas titularidades. Tive um sonho impressionante. Eu estava no meio de uma plantação e aí no meio da plantação veio pegando fogo, queimando toda a plantação era minha, eu era dono da plantação e veio pegando fogo, queimou tudo. Aí tinha uma área verde, e o fogo chegou só até aquela área verde, e na área verde não aconteceu nada, o fogo não ultrapassava do lado de lá, da área verde. Aí no sonho eu vi a pessoa que era proprietária da área verde e o meu espírito disse, aquele dali agora é seu, isso aqui já não é mais seu, tudo queimado. É uma obra de uma vida. Então a gente vai ligando os pontos, né? Não sei se os irmãos acreditam nesse negócio de sonho, mas essa noite mesmo eu tive um sonho que contei até para o pastor com quem eu tive o sonho, né? De vez em quando eu sonho. E aí hoje eu tive um sonho de que milagres estavam acontecendo. Milagre, criança paralítica estava saindo, andando na igreja. Então o sonho foi assim, eu estava na igreja, tinha sido convidado pelo pastor, que é o pastor William, né? Da casa, né? Da família. Aí quando eu cheguei para atender o convite do pastor William, não é a igreja que ele está agora, era uma igreja que era um palácio, um negócio assim, um palácio real.
uma coisa de uma realeza, não era uma igreja, um salão de igreja. Tinha 3 pavimentos de galeria, pensa assim, 3 pavimentos de galeria. Uma igreja estrondosa, de grande. E pouca gente na igreja, bem pouca gente, pouquinho gente. E o pouquinho de gente que tinha lá ainda estava lá numa irreverência, meus irmãos, mas numa irreverência, parecia que estava no playground, no parque de diversões, na lanchonete, sei lá onde eles estavam. Aí o pastor William falou: meu irmão, tá difícil aqui pregar a palavra para esse povo, sabe? Mas o irmão tem toda a liberdade. Aí eu, com a cara de delegado, né, comecei a falar: irmãos, é para prestar atenção na mensagem. Eu não vim aqui para pregar brincadeira para vocês. Nós temos que mostrar reverência com as coisas do Senhor. Comecei a exortar. Comecei a exortar eles assim. Aí eles foram baixando a bola, do tipo assim, né, pastor Rogério. Mas aí caiu um temor na igreja. Quando caiu um temor na igreja, de repente assim, o pessoal caiu em espanto de um lado. Aí, por que eles são espantados? O pastor William olhou e falou: aquele menino lá, ele era paralítico, olha ele andando, pastor Rogério. E o menino andando, e os pais assim em choro, glorificando, e algumas pessoas começaram a andar assim atrás do menino, no sonho. E aí eu tinha que continuar a pregação. Nesse ponto eu acordei. Então, essas coisas assim, a gente tem a nossa natureza humana, a gente tem a nossa natureza humana tendente para o bem, e a gente tem a nossa natureza humana que não presta, né? Paulo falou, né? Para quem você se apresentar como escravo, você é escravo de quem você quer ser, ou da justiça para a vida eterna, ou do pecado para a condenação. Você se vira, tem a liberdade de escolha para saber que tipo de Senhor você quer seguir. E a natureza humana, ela vai chamar você tanto para o pecado quanto para a contenção do erro, vício e virtude. E agora, vai fazer o quê? Dá para você se entregar livremente para você fazer o que você quer? Pois então, os mormons, eles vão dizer o seguinte, vamos ver se o irmão João concorda com os mormons. O irmão João, os mormons dizem que o homem é naturalmente polígamo. O homem tem a natureza do polígamo. Uma mulher só não basta para o homem, não. Tem que ter várias mulheres. Isso aí, o homem é naturalmente polígamo. Aí veio a sociedade, o cristianismo, castrou o homem e falou: não, é uma para a vida toda. E agora? Aí o pessoal fala: bom, tudo bem, então eu vou ter uma titular e eu vou ter umas por fora aí, por debaixo do pano. Pode ter. E lá vem o muçulmano, vai dizer a mesma coisa, também. As sociedades polígamas que existem vão dizer a mesma coisa. É isso mesmo? A natureza humana é isso mesmo? Quer dizer que se você se desembestar atrás da natureza, vai para onde? Onde? Suporta, a alma humana não suporta. Ontem eu ensinei para os irmãos aqui que Jacó teve 4 mulheres, mas ele tinha uma só. Só Raquel era a mulher dele, legítima. Ele se casou com Raquel. Ele não se casou com Léa. Se casou com Raquel. Aí, pela trapaça, ele recebeu Léia e a escrava. As outras só pularam a vassoura. Mas o amor dele foi a Raquel. É a mulher do sonho, da alma dele. É a mulher que ele chorou quando morreu. É a mulher que ele foi feito de besta por ela, a Raquel. Trabalhou os 21 anos por ela, né? Por ela, quer dizer que é o amor da vida dele. Não é. Não é como diz a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é esse negócio do 1 para 1. É 1 para 1. É estabelecido. A natureza humana é o 1 para 1. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Ou como disse o apóstolo Paulo, marido de uma só mulher. Nada de 2, 3, 4, 5. Deus também não fez 2, 3 Eva, ele só fez uma. E Adão mesmo ficou com Eva a vida toda. Os 930 anos dele de vida só ficou com a Eva para ele. Muito feliz, muito interessante. É 1 para 1. Significa, nesse ponto, o seguinte, que a promiscuidade, meus irmãos, a prostituição, a promiscuidade, a troca de casais, sabe,
esse embaralhamento, isso aí vai adoecer a alma em qualquer um, de tanto do homem quanto da mulher. Isso é um negócio assim que é doentio, doentio. E tanto é que os homens que têm aí 2 ou 3 mulheres aí estão ferrados, né? Pode contar vantagem, mas não. Mas não. O amor da vida é o amor da vida, né? O amor da vida. Por isso que a palavra de Deus vai condenar o adultério. Não adulterarás. Não adulterarás. O que significa? Fica com a sua. Fica com o seu. É um para um. E venerado entre todos seja o matrimônio. E o leito sem máculas, diz a Bíblia. Bom, natureza e cultura. E ao lado disso aí tudo, meus irmãos, também tem toda uma cultura que são remendos e esparadrapos. E a gente que é crente sabe orar. E quem sabe orar vai falar com o Senhor da cura. Que Deus cura a alma ferida e a alma cansada. Amém? Bom, filosofia clínica. Agora tem um monte de gente que está separado, né, pastor? Está separado, está divorciado. E por quê? Porque estava com a alma trocada. A gente vive numa sociedade que, assim, o casamento, a gente tem que falar bastante sobre isso aí. A gente vai abordar isso aqui em filosofia clínica e em outros estudos que a gente tem. Ele tem alguns princípios dentro de um casamento. Entre eles é a questão da fidelidade. A questão da fidelidade. O Senhor Jesus, ele autorizou o divórcio em questão de infidelidade. Porque a infidelidade anula o casamento. Anula o contrato de casamento. Aí a gente tem que voltar a esse assunto aqui. E tem um monte de irmãos e irmãs que estão divorciados por causa do perdão. Não é que a gente prega? O perdão? E aí, como fica? Por quê? Não perdoa? A pessoa, eu creio que dentro de si não tem o amor suficiente, o amor de Cristo. Né? Porque quando a gente tem o amor de Cristo, a gente perdoa. Mas aí a pessoa faz de novo. E faz escondido. Ou de infidelidade. Aí ele autorizou. Porque quebrou o contrato. Quer dizer, o mesmo Senhor Jesus que mandou perdoar para ser perdoado, o mesmo Senhor Jesus disse, a não ser em caso de prostituição. Que aí anula o casamento. Assunto bom, né? Esse assunto é bom.